Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos, do nosso Flusão. Fluminense se reforçando aí, Fluminense reforçando. Ó, rapaz, é o que eu falo para vocês, esse trabalho de captação que o Fluminense tem é um trabalho que deve ser muito elogiado. Fluminense sempre ligado aí, vou trazer tudo para você. Também vamos comentar sobre a escolha do técnico do Clássico. O Fluminense vai enfrentar o Vasco e o árbitro está escolhido, né? Parte da torcida está muito revoltada em relação a essa escolha. Vamos relembrar algumas coisas aqui e trazer para você e também trazer aqui o aproveitamento do mesmo, né? E aí, será que é ruim mesmo? Os números, o que os números apontam? Bom, meus queridos, tudo isso aqui no canal do Flu. Antes, peço gentilmente para que você se inscreva aqui, não venha perder essa oportunidade de se inscrever, né? Estamos próximos aí de 100 mil. Cara, bom demais. Então se inscreva, ative o sininho tricolor e peço gentilmente para que você arrebenta no like. Gostou, né? Arrebenta no like. Valeu, valeu. Arrebenta nesse like aí. Vambora. Gente, está definido a arbitragem para o Clássico. Segunda-feira, dia 20. Daqui a 3 dias, o Fluminense vai enfrentar o Vasco e a gente já tem definido. É o nosso querido Wagner do Nascimento Magalhães, né? Ele vai ser o árbitro da partida, né? Foi uma informação aí do nosso querido Marcelo Neves, né? Então Wagner Nascimento Magalhães apitará. Olha só, na internet sobre o Wagner, tem muita gente falando muita coisa. Tem gente que fala que ele é vascaíno, tem gente que fala que ele é flamenguista. Eu acho que uma coisa que ele não é tricolor, mas eu já vi que ele é vascaíno, flamenguista. Tem essa história aqui, que eu não sei se você se recorda dessa história. Pronto, diretor, põe na tela aí, diretor, rapidinho. Põe na tela aí, essa história aqui, ó. Que ele comemora o gol, ó. Não, assim, supostamente comemorou o gol do Flamengo contra o Fluminense, tá? Em 2017, eu acho. Bom, tem um tempo, né? E ele deu aquele... né? Supostamente, é o que dizem, é o que as imagens, é o que o pessoal fala, né? Tanto é que o nome do vídeo é O Árbitro Comemora o Gol do Flamengo. Então, assim, isso rodou a internet na época e tudo mais. Wagner Magalhães, ele é um cara que tem muita polêmica, né? Já errou muito em jogos do Fluminense e está escalado para apitar o Clássico. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, bom, tomara que ele faça um bom jogo. Jogo esse que vai ser bem difícil, né? Vai ser ali o jogo, né, que será futuramente ali a semifinal da Copa do Brasil. Sobre o Wagner, aqui no Estatísticas do Fluminense, a gente tem o seguinte: o aproveitamento do Fluminense quando ele apita não é ruim, tá? O Fluminense tem um aproveitamento de 60%, mais da metade, né? Ele é um cara que já apitou muitos jogos do Fluminense. A gente tá falando aqui de 34 jogos, né? Nesses 34 jogos foram 18 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, tá? Então, esses são os números. Os 2 últimos jogos foi realmente um Vasco e Fluminense, onde o Fluminense venceu por 2-1 lá no Mané Garrincha, né? E a gente teve também, antes desse jogo, em 2025, o Fluminense vencendo a Portuguesa, tá? Então, esses foram os jogos. Já tem um tempo que ele não apita jogos do Fluminense. Esse ano só foram 2 jogos, né? A gente vai pro terceiro agora e será novamente um Vasco e Fluminense, tá bom, meus amigos? Mas ó, a torcida não gostou não. Vi muita gente chamando nas redes sociais sobre a escolha, né? Fazer o quê? Torcer para que ele faça um grande jogo, tá bom, meus queridos? Vamos seguindo aqui porque a gente tem mais novidades para trazer para você e uma das novidades é essa. O Fluminense acaba de trazer reforço, né? Negócio fechado. O Fluminense contratou aí o Arthur Ravi. Lembrando que quem trouxe em primeiro essa informação aqui foi o Wilson, né? O Wilson Forte, né? Lá do Central Fluminense. Parabéns aí. E aqui tem o comunicado oficial do Estrela de Março, né? Sobre a venda, ó. O Esporte Clube Estrela de Março comunica a negociação em definitivo do atacante Arthur Ravi com o Fluminense, tá? Então o Fluminense fechou aí com um jogador com números interessantes. Só neste ano de 2025, o Arthur marcou 27 gols. Doideira, né? Então, assim, ele é um cara
que vem marcando gols, vem se destacando bastante. O Fluminense foi e contratou ele. Aqui também a gente tem o anúncio oficial na assessoria dele, ó. Bem-vindo ao atacante Arthur Ravi, novo integrante do time sub-15 do Fluminense e também reforço do 4 estrelas do Antônios Assessoria, né? Que é a assessoria do Arthur Ravi. Então, o Arthur Ravi chegando no Fluminense aí com excelentes números e é aquilo que eu falo onde o Fluminense é muito forte, tá? O Fluminense é muito forte nessa área. Eu vejo que a gente sempre fala assim, não, mas o Fluminense forma muitos jogadores, né? O Fluminense é um celeiro de craques. Tudo bem, realmente isso é uma verdade. Mas o trabalho de captação que tem o Fluminense é assustador, mano. É assustador. O Fluminense tem olheiros excelentes que fazem ali um excelente trabalho e sempre conseguem captar as grandes joias antes que essas joias estourem aí. Então a gente tem o Arthur Ravi chegando no Fluminense. Torço para que ele arrebente, né? Já vai reforçar aí, já vai ser relacionado para o próximo jogo do Sub-15. Então, parabéns aí ao Fluminense por buscar mais esse atleta aí que vem chamando a atenção. Você já deixou o like, não já? Isso aí, muito obrigado. Eu sabia que eu podia contar contigo, rapaz. Agora, vamos lá. O Fluminense vai ter reforço, e eu posso falar de peso? Posso falar, diretor? Reforço de peso para enfrentar o Vasco na segunda. Fluminense vai ter Lúcio Acosta aí, então Lúcio Acosta deve ser a novidade para enfrentar o Vasco. Eu até comentei com vocês aqui que a não ida do Lúcio, né, para o jogo contra o Juventude, certamente era para descansá-lo para o clássico. E a gente estava certo, porque traz o GE aqui que a gente tem essa grande possibilidade do Lúcio, né? Então, gente, Lúcio Acosta não tem problema, né? Lembra que eu falei pra vocês que a gente foi atrás, a gente não descobrimos nenhum problema, nenhuma lesão, né? O que teve ali foi ele ser poupado, né, para poder jogar o clássico. O Lúcio que vinha jogando todos os jogos, né? Certamente estava sobrecarregado com certeza. Então descansou contra o Juventude e vai reforçar o Fluminense para enfrentar o Vasco. Esse jogo que vai ser muito difícil porque o Vasco vem numa guinada, tá? O Vasco vem jogando bem. O Vasco vem jogando bem. Eu gosto de falar que o time joga bem quando eu assisto. Eu não tenho conseguido assistir muitos jogos, mas eu sei que o Vasco vem de uma guinada, né? E vem confiante, pelo menos, né? A provável escalação para o clássico, a gente tem, então, Fábio Samuel Xavier, Thiago Silva de novo, né? Freitas René, Martinelli Hércules, Lúcio Acosta ou Serna. Não, Lúcio Acosta ou Lima, Serna, Canóbio, Cano e John Kennedy. Então, já tem aí essa duvidazinha de Cano e John Kennedy. É o que eu falo, a gente vai esperar ainda. Tem 2 treinos para poder o Zubeldia definir esse time. Mas se o Zubeldia não começar o clássico com o JK, vai ser complicado para mim. Porque, assim, tá muito claro que o JK merece ser o titular do Fluminense. Isso aí está claríssimo. Então espero que o Zubeldia faça esse reconhecimento e coloque o JK, porque ele entrou, mudou a partida, é um cara que já tinha jogado bem contra o Mirassol, tinha jogado bem contra o Atlético, então assim, não faz sentido você tirar o JK, né? Você tirando o JK, você está privilegiando o Germancano que não anda tão bem como o JK. Então assim, eu sou a favor que o JK comece jogando o clássico, até porque a gente sabe que o clássico é um jogo de muita intensidade. O Vasco tem jogadores perigosos, né? Como tem o Verratti, tem o Ryan, tem Felipe Coutinho. Então tem jogadores que você precisa ficar ligado. E lá na frente é importante você ter um atacante que tem esse jogo físico bem apurado. E o JK tem, fisicamente, ele vem entregando aí bastante. Eu tenho gostado muito do que eu tenho visto aí do JK, tá bom? Agora, sobre Serna e Canóbio, eu acredito que vai ser isso aí mesmo, né? Até porque é o trio que vem dando certo, apesar de ver que Serna às vezes dá uma caída muito grande, Canóbio também, eles são bem inconsistentes, né? Eles não têm uma consistência como tinha o Arias, por exemplo. O Arias era normal o Arias jogar pra caramba, né? Ele era um jogador muito equilibrado nas suas atuações. Mas é aquilo, né? Clássico é clássico e vice-versa. É um jogo que todo mundo vai querer jogar, é um jogo que que os jogadores já vão com outra pegada, né? Então tem tudo para ser um grande jogo.
Fluminense ganhando o Vasco aí, vai a 43, meu amigo, do campeonato, né, de pontuação do Campeonato Brasileiro. Então, não dá pra vacilar. Fluminense vai ter um grande jogo nesta segunda-feira. E vamos lá, né? Ficou muito claro que o Lúcio Acosta é super necessário nesse time do Fluminense, né? Ficou claríssimo como o Fluminense sem Lúcio Acosta, ele perde bastante, né, da sua característica de bola, falta muito a dinâmica, né? Então, assim, ter o Lúcio de volta já é absurdo, já é realmente uma reforção de peso aí para poder enfrentar o Vasco. Tá, mas essa é a minha opinião. Quero saber a sua opinião. Reforço de peso para o clássico. Arthur Ravi chegando aí na base com 27 gols no ano. Maneiro, né? Torcer para que tudo dê muito certo para o nosso Fluminense sempre. Belezinha, pessoal? Então é aí, vamos! Ah, gente, se inscreva aqui no canal do Flu se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer. Ative o sininho tricolor também para todas as notificações. E é isso. Parece que a câmera aqui às vezes dá uma travada, diretor. Eu tô achando que isso aqui... abençoa, assim, para não queimar nada. Jesus, um beijo no coração. Você que chegou até aqui, você é muito importante pro canal. Beijo, fiquem todos bem e tchau. Valeu, pessoal.